muito boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. E olha só, a campanha de imunização contra a gripe influenza começou hoje em todo o Brasil. O Ministério da Saúde quer intensificar a vacinação antes da chegada do inverno. Segundo o Ministério da Saúde, no Brasil há mais de 80 milhões de pessoas que devem se vacinar contra a gripe A. A meta é de atingir pelo menos 90% de cada um dos grupos prioritários, ou seja, aqueles que têm mais riscos de desenvolver a forma mais grave da doença. Entre os alvos da campanha estão pessoas com 60 anos ou mais, crianças de 6 meses a 5 anos de idade, trabalhadores de saúde, professores, gestantes e puérperas. Também fazem parte do público prioritário povos indígenas, ribeirinhos, quilombolas, profissionais das forças de segurança e salvamento, militares, pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo, trabalhadores portuários, profissionais do sistema penitenciário, pessoas privadas de liberdade e adolescentes sob medidas socioeducativas. Quase 82 milhões de pessoas fazem parte dos grupos prioritários. No estado de São Paulo, onde apenas 69% do público-alvo foram imunizados no ano passado, a meta é atingir quase 18 milhões e meio de pessoas neste ano. No estado do Rio de Janeiro, espera-se vacinar cerca de 7 milhões de pessoas. Não é preciso fazer intervalo entre a vacina da gripe e da Covid-19. Inclusive, as doses podem ser tomadas no mesmo dia, exceto para crianças de até 11 anos. O governo de São Paulo determinou que municípios com doses disponíveis ampliem a vacinação com a vacina bivalente da Pfizer contra a Covid para pessoas com comorbidades. O imunizante é a versão atualizada da vacina contra a Covid e oferece uma proteção ainda maior contra as novas variantes da Omicron. O anúncio do governo de São Paulo acontece após o Ministério da Saúde divulgar uma nota técnica para incluir pessoas com comorbidades nos grupos prioritários. A decisão foi publicada com base nas orientações da OMS. E agora a gente fala sobre a situação do Maranhão. Os temporais e as cheias de rios importantes levaram 64 municípios a decretarem situação de emergência. Neste domingo, o presidente Lula sobrevoou algumas áreas afetadas e prometeu enviar mais recursos. Até o momento, 6 óbitos foram registrados em decorrência dos temporais. Mais de 35 mil famílias em 64 municípios estão desabrigadas no Maranhão, devido às fortes chuvas que atingem o estado nessas últimas semanas. A situação levou o governo do estado e o governo federal a decretar situação de emergência. Neste domingo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobrevoou cidades como Trizidela e Pedreiras para conferir de perto os estragos que atingem milhares de famílias. Acompanhado do governador do estado, Carlos Brandão, e da comitiva federal, Lula visitou um alojamento em Bacabal, uma das cidades mais afetadas pela enchente e onde estão abrigadas centenas de famílias. De acordo com a Defesa Civil do Maranhão, 64 cidades maranhenses estão em situação de emergência por causa das fortes chuvas. Apenas uma delas, Boriticupu, cidade a 415 quilômetros de São Luís, está em situação de calamidade pública. Na região, grandes crateras que geram abismos de até 70 metros de largura e 500 metros de profundidade, conhecidas como vossorocas, ameaçam engolir a cidade. O governo do Maranhão estima que até domingo, 7.757 famílias ficaram desabrigadas ou desalojadas por causa dos temporais. E mudando de assunto, olha só, em um cenário com preços e juros altos, a procura por carros usados disparou no Brasil. O preço do automóvel 0 km está muito alto. E com os juros altos e o crédito escasso, aumentou a procura por modelos usados. Os carros bem mais rodados, com mais de uma década de uso, são os mais disputados.
Essa mudança na busca pelos veículos mais usados ganhou impulso nos últimos 4 anos. As vendas dos seminovos com até 10 anos de uso caiu de 63,7% do total das vendas em 2019 para 51% no ano passado. Já a participação dos carros acima de 10 anos nesse mercado passou de 36,3% para 49% nesse mesmo período. A faixa que mais perdeu consumidores foi a de carros com 4 a 7 anos, que caiu de 30,7% das vendas totais de usados para 19,8%. Segundo a Fenabrave, a categoria de carros que mais ganhou foi a de 11 a 15 anos de uso, que saltou de 17,8% em 2019 para 25,5% no ano passado. Nos primeiros 3 meses deste ano, automóveis acima de 13 anos corresponderam a 21,8% das transferências de propriedade, que somaram mais de 3.360.000 unidades. O mercado de veículos novos está estacionado na casa de 2 milhões de unidades há 8 anos. O setor vê na possibilidade de produzir um modelo de baixo custo as chances de recuperar vendas e de reduzir a ociosidade das fábricas, hoje de 40%. E nos destaques internacionais, um prédio desabou de maneira repentina no sul da França na noite de sábado para domingo. 4 mortos já foram confirmados. As buscas por sobreviventes continuam. Bombeiros e equipes de resgate correm contra o tempo nesta segunda-feira nas buscas dos escombros de um edifício que desabou na cidade de Marselha. Autoridades da cidade do sul da França afirmaram que ainda há esperança em meio à tragédia que deixou vários mortos. A mobilização continua a mesma. Mais de uma centena de bombeiros estão no local. O esquema de segurança também foi mantido. Do nosso lado, a cidade de Marselha e o batalhão de bombeiros navais continuarão a ajudar as pessoas, porque tempos difíceis estão prestes a começar para algumas famílias. Para as pessoas que foram deslocadas, também precisamos de um apoio humano e digno à altura da tragédia que vivem. Durante a madrugada, os bombeiros anunciaram que encontraram 2 corpos entre os escombros do edifício de 5 apartamentos no centro da cidade. O prédio desabou de maneira repentina após uma explosão na noite de sábado para domingo. Pelo menos 5 pessoas continuam desaparecidas sob os escombros. Quase 200 famílias precisaram deixar os edifícios próximos ao desabamento por precaução. E falando agora sobre o conflito no leste europeu, 31 crianças retornaram à Ucrânia depois de terem sido levadas ilegalmente para a Rússia. De acordo com a associação Save Ukraine, aproximadamente 20.000 crianças foram deportadas ilegalmente. De volta para casa. Neste sábado, a associação Save Ukraine anunciou o retorno de 31 crianças à Ucrânia após serem levadas ilegalmente para a Rússia a partir de territórios ucranianos ocupados pelo exército de Moscou. A associação estatal informou que são menores das regiões de Kharkiv e Kherson, ocupadas por tropas inimigas há 1 ano e libertadas pelos ucranianos no último outono, primavera no Brasil. No portal Filhos da Guerra é possível ver o número de quase 19.500. Estas são as crianças que são identificadas como estando atualmente na Federação Russa desde o início da agressão em larga escala. Estamos à procura dessas crianças para trazê-las de volta à Ucrânia. De acordo com a Save Ukraine, o grupo de crianças chegou na sexta-feira a territórios ucranianos controlados por Kiev. A associação relatou que as mães ucranianas foram interrogadas por 13 horas por agentes dos serviços secretos russos para recuperar seus filhos. E essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia e ótimo início de semana para você. Até mais.